Acabou de passar pela banca de qualificação com o seu projeto de tese. E aí, depois de 2 anos trabalhando nesse projeto, você não sabe nem para que lado se assopra? Está pensando em como você vai começar a organizar as alterações que são necessárias no projeto para colocar a sua pesquisa em prática e finalizar o doutorado? Eu sou a Mari e no Pesquisa na Prática de hoje a gente vai mostrar aqui, na prática, como que a gente pode se organizar, se planejar para poder colocar a tese em prática a partir do momento em que você já qualificou, já passou pela banca de qualificação com a sua tese. Esse vídeo é especial para doutorandos e doutorandas que estão aí angustiados e angustiadas, não sabem nem para que lado começar. Então a gente vai ver aqui na prática como é que a gente pode se organizar para o início do ano que vem já começar com o pé direito e aí concluir a nossa tese. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! A gente está com algumas séries de vídeos aqui no nosso canal para ajudar você aí a se planejar e começar o ano que vem com o pé direito. A ideia é mostrar na prática como você pode, então, se planejar dependendo do tipo de trabalho que você precisa fazer. A gente já falou aqui nos vídeos anteriores sobre planejamento de projeto de pesquisa e planejamento de uma dissertação. Se você ainda está na etapa de projeto de pesquisa para a tese, né, se você está fazendo doutorado e ainda está na etapa de projeto de pesquisa, eu sugiro até que você dê uma olhadinha no vídeo que a gente falou sobre projeto de pesquisa e eu vou deixar o cardzinho aqui em cima. Esse vídeo aqui, então, a gente vai falar sobre o planejamento de uma tese. Se você já passou pela banca de qualificação, você já tem o seu projeto, você vai fazer ajustes para o seu projeto, e aí vai ficar faltando ou vai ser necessário você coletar dados, analisar dados, fazer as discussões e escrever as considerações finais da sua tese. É isso que eu vou mostrar aqui hoje na prática, usando um planner especial que a gente fez e que você pode fazer o download desse arquivo, é só clicar no linkzinho aqui embaixo desse vídeo. E aproveitando, se você é novo aqui no canal, aproveita, já clica aqui embaixo e já se inscreve, já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E sempre dá uma olhada na descrição dos nossos vídeos, a gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o que é uma tese. Se você não sabe o que é uma tese, vou deixar o cardzinho de um vídeo onde eu falei sobre o que é uma tese para você então ter uma ideia mais específica do que é uma tese. Mas digamos então que você já sabe o que é uma tese, você já passou pela banca de qualificação, mas está naquela parte assim meio parada, não sabe por onde começar ou recomeçar a sua tese. Então, o que você vai fazer? Você precisa coletar dados, analisar dados, pensar sobre esses dados, que é a parte de discussão, escrever considerações finais e aí então entregar a tese e correr para o abraço. Na prática, né, isso aí é muito bonito, assim, mas na prática dá para se organizar assim e fazer isso com muita calma, muito planejamento, muita tranquilidade. Eu sempre digo que é melhor a gente perder tempo, ó, as aspas, né? Perder tempo se organizando para ganhar tempo lá na frente quando a gente coloca a nossa pesquisa em prática. Então é isso que eu vou mostrar aqui nesse planner. Eu sempre gosto de começar qualquer planejamento de trás para frente. Eu acho que fica mais fácil da gente planejar quando a gente olha qual é a nossa data final e aí vem planejando as próximas etapas de trás para frente. Aqui é um exemplo genérico de uma tese, né? Digamos que você já passou pela banca de qualificação, seu projeto foi qualificado, você tem 2 anos para concluir, então, a sua tese. Então, digamos que você tem até dia 30 de dezembro de 2023 para concluir a sua tese. Parece muito longe, mas 2 anos passam voando. Eu mesma já estou concluindo a minha tese de doutorado e já fazem 2 anos que eu defendi o meu projeto de pesquisa, minha banca de qualificação. Se você tem curiosidade de saber como é que foi, eu vou deixar o cardzinho do vídeo aqui em cima para você dar uma olhada. E ó, 2 anos passam voando, por isso que é muito importante que a gente se planeje, porque senão a gente vai deixando e aí passa 1 mês, passa 2, passa 3, quando viu, passou vários meses e a gente não fez nada, principalmente se a gente tem outras atividades paralelas ao doutorado. Então vamos lá, eu trouxe aqui então esse planner, esse aqui é o registro futuro, é baseado nos conceitos do Journal Bullet ou diário em tópicos. Então esse registro futuro serve para a gente marcar tudo que a gente precisa fazer como se fossem janelas temporais, são metas maiores e todo mês quando a gente for se organizar, a gente vem para esse registro futuro e olha, ah tá, beleza, este mês eu preciso fazer isso. Mas é claro, você pode fazer
ajustes de acordo com o seu prazo, com a sua situação. A gente pegou aqui um papel e uma caneta, né, para usar como exemplo, mas você pode fazer isso num software, num aplicativo, como você achar melhor. A gente só usou isso aqui como exemplo para ficar mais simples, mais divertido e também mais acessível. Quase todo mundo tem um papel e uma caneta aí para poder fazer essa organização. Então vamos lá, eu tenho aqui esse aqui é o registro futuro de 2022, eu tenho aqui o de 2023, né? Porque o suposto prazo final aqui da tese seria dezembro de 2023. Em 2023, dezembro de 2023, eu vou colocar aqui então entrega da tese. Se eu vou entregar a tese finalizada em dezembro de 2023, eu vou enviar para orientador em novembro de 2023, porque aí vai ter um mês. Ah, Malha, mas o meu orientador, a minha orientadora demora muito mais tempo do que isso para me devolver. Opa, então combina com ele, combina com ela antecipadamente até quando você vai enviar, para não deixar muito em cima do laço. Porque você vai precisar fazer ajustes, revisar e formatar. Não esqueça de fazer isso. Não dá para seu orientador, a sua orientadora te devolver a sua tese hoje e amanhã você tem que enviar para a banca. Não dá tempo de você ler com calma, fazer a revisão do idioma, né? Seja português, seja inglês, seja outro idioma, fazer a formatação e deixar o arquivo bonitinho, fica muito em cima. Então, dê um espaço de tempo de acordo com a agenda do seu orientador, da sua orientadora, para que você possa, então, fazer uma leitura final, fazer uma revisão, fazer uma formatação. E aí, então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar, como eu falei, de trás para frente. Vamos lá, então, para os próximos ou os meses anteriores, né? Melhor. Então, aqui em outubro e setembro, a gente vai separar para escrever as considerações finais, fazer última leitura, fazer ajustes do texto. Às vezes a gente precisa voltar no nosso projeto, fazer uma leitura do nosso projeto, ajustar a introdução, atualizar a revisão de literatura, que afinal faz 2 anos que a gente fez a revisão de literatura, precisa ler novos artigos, precisa fazer novos ajustes, escrever o método, né, que realmente foi feito. Então a gente vai precisar ali de uns 2 meses para poder fazer esses ajustes menores, né? Se você precisar de mais tempo, assim, preciso praticamente refazer toda a minha revisão de literatura, opa, então aumenta um pouquinho mais esse prazo, né? Para não 2 meses, 3 meses ou 4 meses, às vezes é necessário. Então vai ajustando conforme a sua necessidade. Mas se não, tua revisão de literatura ficou boa, passou pela banca de qualificação com poucas alterações, 2 meses é o suficiente para você reler o seu trabalho e fazer esses ajustes necessários e reescrever o seu método. Então, eu vou colocar aqui em setembro, revisar projeto, né? Essa leitura, fazer alterações necessárias na introdução, na revisão de literatura e reescrever o método. E aqui em outubro, então, considerações finais. É quando você vai escrever considerações finais. Ah, Malha, mas eu prefiro fazer isso, prefiro escrever considerações finais e depois revisar o projeto. Sem problema nenhum, que ficar melhor para você. Aqui eu estou dando só uma sugestão. Mas separa 1 mês para escrever considerações finais. Geralmente a gente deixa isso para um dia ou alguns dias. O que acontece? A gente não pensa o suficiente sobre futuras pesquisas, não pensa o suficiente sobre limitações do trabalho, aí vai para o orientador, para a orientadora, vai para a banca, tá muito superficial. É óbvio, você deixou isso para 2, 3 dias. Então, deixe 1 mês para você realmente pensar nas considerações finais do seu trabalho, sugestões de futuras pesquisas, limitações para poder escrever uma consideração final robusta, né? Considerações finais robustas. Então, deixa 1 mês para poder fazer isso. Claro, você vai ao longo da sua análise, ao longo da sua discussão, começar a pensar, isso aqui pode ser uma limitação, isso aqui pode ser uma sugestão de futura pesquisa. Sem problema nenhum, você já vai escrevendo tópicos. Mas aqui é realmente sentar a cabeça e pensar com calma e escrever as suas considerações finais. Revisou o projeto, então, em setembro de 2023. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai, de novo, para uma tese, a gente está se formando no doutorado, o nível de exigência de pensar do pesquisador, da pesquisadora, doutorando ou doutoranda, é maior. Então, eu sugiro que você deixe pelo menos uns 3 meses para você pensar nas discussões dos seus resultados. Ou seja, você já terminou toda a tua análise, você vai voltar, vai reler tua revisão de literatura, vai ler mais artigos e vai pensar nessas relações. Meus resultados demonstram isso, a literatura mostra isso, reforça a literatura, não, ela contradiz a literatura, não, ela traz algo novo que a literatura nunca pensou. Separe tempo para pensar sobre a sua pesquisa. Geralmente a gente deixa isso
ou não separa tempo nenhum, ou deixa muito pouco tempo. Aí vai para a banca, tá superficial, não fez uma pensão, blá, blá, blá. Então, assim, deixe pelo menos uns 3 meses para, pensar, né, que seria discussões. Praticamente uma DR com a tese, né? Mas enfim, pensar, dar uns 3 meses ali para realmente pensar sobre os teus resultados. É aqui de novo, eu já terminei toda a minha análise, independente da abordagem da minha tese, seja qualitativa, seja quantitativa, eu já terminei de fazer todas as análises, gerar todos os gráficos, eu vou realmente agora matutar, pensar sobre os resultados, olhando para a literatura, fazendo essas relações para identificar o que traz de contribuição para a literatura, o que contradiz a literatura, o que é novo que a literatura ainda não apresenta. Eu preciso desse tempo realmente para amadurecer a minha tese. Antes disso, então, eu preciso analisar os meus resultados. Eu sugiro que você também separe alguns meses para analisar os seus resultados. Muita gente não pensa nesse prazo, se preocupa só com a coleta de dados. Eu vou fazer entrevistas. Ok, demora 6 meses fazendo entrevistas e aí só tem 1 mês para fazer a análise, é muito pouco. Não subestime o tempo que você vai levar para fazer as suas análises, independente da sua pesquisa, seja qualitativa, seja quantitativa. Na qualitativa ainda tem um agravante de que você às vezes tem que fazer transcrição dos resultados, ainda precisa aprender a usar um software. Muitas pessoas ainda não sabem utilizar um software de análise qualitativa. Então, assim, não subestime o tempo que você vai levar para fazer a análise dos seus dados. Não é, sentei e fiz. Você realmente precisa se dedicar. Então, separe pelo menos uns 4 meses para a análise dos dados. Análise e análise. Beleza, já estamos em janeiro de 2023. Então, agora a gente vai começar a pensar o próximo ano, o ano de 2022. Por isso que eu gosto de fazer o cronograma de trás para frente, porque aí a gente vai vendo o tempo que a gente tem disponível para poder fazer a nossa organização. Então, beleza. Em janeiro de 2023, eu tenho que estar com a minha coleta de dados tudo pronto. Toda pronta. Eu gosto de deixar o mês de janeiro, porque geralmente é o mês de janeiro ali que a gente está organizando a casa, a cabeça, a gente quer descansar, ou às vezes colocar algumas coisas em ordem. Então eu gosto de deixar o mês de janeiro como um mês de organização. Então eu vou colocar aqui, organização. Mas é para se organizar mesmo, não é para tirar férias dos 30 dias assim, sem fazer nada, sem pensar na tese. Eu sou daquela pessoa que defende a ideia de um pouquinho por dia. A gente tem que estar sempre com a nossa tese na nata dos nossos pensamentos. Assim, a gente não pode deixar a nossa tese 1 mês sem pensar nela, porque quando a gente voltar, a gente praticamente esqueceu que está fazendo um doutorado e a gente leva muito tempo para lembrar o que a gente estava fazendo e engrenar de novo. Então, assim, tenta ficar sempre com a tua tese, né? Um pouquinho por dia, né? Nem que seja assim, imprimir um artigo, vou organizar o meu diário de pesquisa, eu vou mandar um e-mail para minha orientadora, para o meu orientador. Alguma coisinha por dia você tem que fazer para deixar a sua tese sempre assim na nata dos teus pensamentos. Então, aqui a organização é para organizar mesmo. Ou seja, ver se é necessário fazer transcrições, ver se é necessário adquirir algum software, ver se é necessário aprender a utilizar algum software. Se você fez coleta de dados por algum formulário pela internet, sei lá, Google Forms, SurveyMonkey, algum outro software, precisa fazer alguma organização das bases de dados, precisa fazer uma limpeza das bases de dados, enfim. O que eu preciso fazer com esses dados que eu coletei para poder preparar para a análise? Usa janeiro para fazer isso. E se você precisa fazer algumas leituras, preciso ler um livro sobre a análise, eu preciso identificar alguns pontos da análise que não ficaram tão claros no meu projeto, esse mês de janeiro também é bom para você se organizar para começar a análise em fevereiro com o pé direito. Não deixa para fazer assim, essa organização em fevereiro, porque senão você vai perder todo o mês de fevereiro fazendo isso e aí só vai ter março para analisar. Então, assim, cada mês tem um propósito específico, tá? Não é para pular etapas. E aí, então, nós já estamos em dezembro de 2022, né? Dezembro, novembro, outubro, junho, maio e abril. O que eu sugiro? Separe esses 6 meses para coleta de dados. É aqui que a sua tese vai ser colocada em prática. Amália, mas a minha tese eu preciso de mais tempo para coleta de dados. Sem problema nenhum, coloca lá no planejamento de acordo com a sua situação, com a sua realidade. Mas
Se a sua coleta de dados demorar muito tempo, o ideal é que você vá fazendo a análise, se possível, ao longo da coleta, porque, mas a minha análise vai demorar 1 ano e meio, e aí eu vou ter só 6 meses para fazer análise, discussão e escrever. É pouco tempo, você precisa realmente matutar sobre a sua tese, porque afinal é uma tese de doutorado. O nível de exigência é maior. Então, assim, ajuste de acordo com as suas técnicas de coleta de dados, mas 6 meses já é um bom tempo para você marcar com os entrevistados. Se você for, é que eu sempre penso no exemplo de entrevistas, porque a maior parte das minhas pesquisas acabam sendo entrevistas, mas de acordo com a sua pesquisa, fazer uma análise documental, separe um mês ali para organizar os documentos que você vai precisar coletar, entrar em contato com as pessoas, se é um formulário, organize esse formulário, insira no software que você vai utilizar, pense como é que você vai distribuir esse formulário, envie para experts para eles darem uma olhada se o teu formulário está de acordo ou não está. Enfim, 1 mês você vai precisar para se organizar, para depois, então, ter 5 meses para poder coletar os dados. Então, eu vou colocar aqui. Coleta, de novo, esse é um exemplo genérico, adapte de acordo com a sua pesquisa. E aí chegamos então janeiro, fevereiro e março de 2022, ou seja, o próximo mês, né? Eu tô gravando esse vídeo em dezembro de 2022, claro, serve para qualquer ano, você só vai fazer adaptações, mas digamos que você vai começar então a colocar em prática a sua pesquisa a partir de janeiro de 2022. Qualificou recentemente a sua tese, e aí você vai começar a colocar em prática em janeiro de 2022. Minha sugestão é, em janeiro, faça uma revisão do projeto de tese, né? E aqui é muito importante colocar datas, metas e prazos. Muita gente pensa, não, vou fazer uma revisão do meu projeto, vou ter que fazer a revisão de literatura toda de novo. E aí demoram 6 meses fazendo isso. Não, é 1 mês, o que eu preciso fazer? Eu preciso acrescentar literatura nova, eu preciso ajustar essa teoria aqui, que o pessoal da banca pediu para eu trocar, então eu vou ter que fazer leituras, eu vou ter que fazer a busca dessa nova teoria e aí eu vou reescrever essa parte da revisão de literatura. Seja super específico nas suas tarefas, isso vai ajudar a fazer as tarefas de uma forma muito mais objetiva, né? Sem perder muito tempo, porque senão a gente não sabe nem para que lado se assopra, né? Então, dessa forma, você consegue ser mais objetivo no seu planejamento. Então, use o mês de janeiro, de novo, mês de janeiro, mês de organização, use para se organizar, para fazer o seu planejamento, para fazer a revisão do seu projeto, para ver os próximos passos, o que você precisa fazer. E aqui, entre fevereiro e março, você vai, então, planejar e organizar a aplicação da pesquisa, né? Malha, 2 meses para isso? De novo, tá tudo meio que integrado, né? Se você precisa fazer ajustes do seu problema de pesquisa, talvez vai ter que fazer mais leituras. Se você vai precisar pesquisar literatura sobre método para poder identificar alguma escala para fazer o seu formulário, você vai precisar fazer mais alguns ajustes, então você vai precisar de um tempo um pouquinho maior para poder se preparar para quando começar a coleta de dados, começar com o pé direito mesmo e já colocar em prática a coleta de dados sem perder muito tempo. Então, essas são algumas dicas para você começar a se organizar e planejar a sua tese de doutorado. E aí, claro, esse aqui é um exemplo genérico para colocar em prática a tese depois da banca de qualificação dentro de 2 anos. Se não é o seu caso, você tem menos tempo, se você tem mais tempo, faça adaptações de acordo com a sua situação, mas eu acho que assim, na prática, fica um pouco mais simples para você pensar e fazer relações e ok, na minha eu acho que eu vou fazer dessa forma. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, deixa aqui nos comentários, você está nessa fase da tese, você ainda está na dissertação, gostou dessas dicas, já baixou o planner? Deixa aqui nos comentários, eu adoro saber. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!